Paz do Senhor, irmãos. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha um maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Meus irmãos, então, abrindo aí as nossas Bíblias, capítulo de número 9, nós só queremos lembrar aos irmãos que o livro de Hebreus é o livro que vai mostrar o Senhor Jesus Cristo como a expressa imagem de Deus, como o esplendor da glória do Senhor. Ele é superior aos anjos, porque é o único a quem Deus disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como da mesma forma o Senhor disse que ele era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, demonstrando que ele era salvação preparada por Deus, através do seu sacrifício, do seu próprio sangue, que foi oferecido uma única vez por todas no santuário celeste, e que com certeza ele é mais do que suficiente para a nossa eterna salvação. E como também é demonstrado para nós que há muitas outras coisas mais importantes e gloriosas que o Senhor quer revelar para o seu povo, mas às vezes nós ficamos muito limitados, ficamos muito presos aos rudimentos da doutrina de Cristo. Às vezes não conseguimos avançar para uma compreensão maior, como é o caso desse livro, por exemplo, essa ligação, essa interlocução que há entre os céus e a terra, entre a terra e os céus, por meio de Jesus Cristo, por causa das limitações da nossa própria falta de espiritualidade. Então, nesse livro nós observamos que todo o sistema sacerdotal e todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas figura das coisas futuras, do verdadeiro tabernáculo, do verdadeiro sacrifício. E é essa a compreensão que nós temos que obter para ter a certeza de que não é pelo nosso próprio sangue que nós alcançaremos a redenção das nossas almas, mas é pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Não são pelos nossos méritos, mas pela justiça de Cristo. Não é porque nós nos tornamos santos, mas é por causa da santificação gerada pelo Espírito Santificador de Cristo, que nos alcançou pela sua palavra. É importante compreendermos isso,
Porque se compreendermos, nós vamos ter uma convicção bastante arraigada no coração, aonde nós teremos uma maior efetividade no nosso culto, nós seremos alcançados por uma alegria celestial. Será aquela alegria que Davi a perdeu uma vez, mas ele clama a Deus no Salmo 51, dizendo: torna a dar-me a alegria da salvação. Isso é importante para aqueles que nunca a tiveram, é preciso conquistar. Para aqueles que perderam, é preciso retomá-la. E para aqueles que a têm e permanecem nele, é preciso extravasar essa alegria. Porque a certeza da salvação é algo que traz uma profunda certeza daquilo que nós vamos alcançar quando chegar na nossa morada eterna. Muito bem, então o capítulo 8 que nós estudamos, somente para retomar aqui, para entender o capítulo 9, nós tratamos aqui exatamente sobre a descrição do antigo pacto, quando o Senhor mostra que a suma de tudo que foi escrito até o capítulo 7, foi de que nós temos um sumo sacerdote tão grandioso, tão santo, tão extraordinário, tão perfeito, que ele está sentado à destra de Deus e é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. É esse o sentido do capítulo 8 que nós estudamos, que nós precisamos entender de uma forma bastante gloriosa, não é? Que todo sumo sacerdote é constituído a favor dos homens. Então nós temos esse sumo sacerdote que está lá no céu. E então ele vai descrevendo tudo isso e diz que Jesus entrou naquele santuário celestial, que é o verdadeiro santuário, e ele entrou ali com o seu próprio sangue, o seu sangue puro, o seu sangue remidor, o seu sangue imaculado, e ele ofereceu de uma vez por todas um sacrifício eterno por nós. Logo, a questão do pecado humano está resolvido. Nós precisamos compreender isto, não é? Muitas vezes nós ficamos com a nossa consciência abalada, porque nós ainda não compreendemos a grandiosidade do sacrifício de Jesus. E nós não conseguimos compreender que os nossos escorregões, as nossas limitações, as nossas falhas, não estão dentro desse âmbito de uma condenação que às vezes muitos esperam. O grande problema que nós tínhamos era o problema do pecado da natureza humana. Era que nós havíamos perdido a condição de filhos. Mas é preciso relembrar aos irmãos que o Evangelho de João, capítulo de número 1 e verso 12, diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o poder de nos tornar filhos de Deus. E, portanto, nós não estamos mais nesse mérito da questão. A única coisa que temos que fazer é permanecer na fé de que estamos debaixo do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas então o capítulo 9 que nós lemos e que nos propomos a estudar hoje, ele começa então dizendo o seguinte: ora, também o primeiro tabernáculo tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Ele vai nos situar aqui mostrando que todo culto que foi feito no Antigo Testamento, ele estava apenas cumprindo uma ritualística até que chegasse o verdadeiro sacrifício e o verdadeiro tabernáculo. E aí ele diz, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Ele está descrevendo aqui como era o santuário, como era o tabernáculo no Antigo Testamento. Para os irmãos terem uma noção, para aqueles que não sabem, vamos considerar essa Bíblia aberta como sendo o tabernáculo propriamente dito. Ao redor desse tabernáculo havia um átrio que era
uma área que cercava esse tabernáculo, com uma cortina em torno de 2,20 metros a 2,5 metros, isso dependendo da medida do côvado que se considerar, de tal forma que não se podia ver o tabernáculo quem estivesse fora. Era possível ver somente a parte superior do tabernáculo. E ele diz, então, nessa descrição dele aqui, onde ele diz que o tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, o que se chama o santuário. Então, a primeira parte do tabernáculo propriamente dito era chamado o santuário. Então, havia entre eles uma repartição, que aonde estava aquele véu que nós ouvimos na leitura dos evangelhos, quando diz que Jesus entrega o seu espírito na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo. Está se referindo a esse véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, indicando que o caminho do santuário para o lugar santíssimo estava aberto e que agora todo pecador tinha acesso ao trono da graça. Esta o relato desse livro de Hebreus. Esse livro de Hebreus quer nos tirar, melhor, quer nos fazer entrar pela área do tabernáculo, entrar dentro do lugar santo e saber que o caminho para o lugar santíssimo está aberto. E eu estou falando isso e já adianto Hebreus 10 e 20, por favor, os irmãos tomem aí a sua Bíblia, aonde diz assim, verso 19 e 20, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Continuando o verso 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, irmãos, a compreensão disso, quando você compreende isso na alma, a sua ousadia para se aproximar de Deus em oração, a sua ousadia para crer de que verdadeiramente você é filho de Deus, está salvo, remido pelo sangue de Jesus, vai produzir em você um gozo, uma alegria, um amor tal pela obra de Deus, que é exatamente o que Paulo escreve aos Efésios, quando ele diz que nós podemos experimentar, não ter mais em nós o fruto da carne, mais as obras da carne, mas o fruto do Espírito, que é o gozo, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio, essas coisas que estão presentes na alma e na vida de uma pessoa que sabe-se inteiramente salvo pela palavra e pela promessa de Deus. Então nós precisamos compreender, né? No capítulo 9 tem essa descrição, vamos continuar aqui, né? O verso 3 ele diz, mas depois do segundo véu, quer dizer, daquela separação, depois do segundo véu, e ele se refere ao segundo véu, porque na porta do santuário havia um véu, aonde os sacerdotes tinham que penetrar para o lugar santo. Mas o segundo véu, que era um véu extremamente grosso, dizem os estudiosos que ele tinha em torno de 9 a 10 centímetros de grossura, e que era impossível de ser rasgado por forças humanas. Ele foi rasgado quando Jesus, pela sua carne, quando a sua carne foi rasgada, quando ele perdeu a sua vida, quando ele deu a sua vida no Calvário, esse véu foi rasgado. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Então, o primeiro tabernáculo, onde estava a mesa, o candeeiro, o pão da proposição, estava também o altar do incenso, mas no segundo tabernáculo, no segundo santuário, o lugar santíssimo. Vamos ver, ele diz aqui
que se chama os Santos dos Santos, aonde tinha um incensário de ouro que estava na porta, antes do véu, e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Eu acho interessantíssimo esse testemunho que o Senhor fez colocar na arca, que também é chamada Arca do Concerto. Lá na Arca do Concerto estavam alguns pontos essenciais da fé demonstrada no Antigo Testamento, ou do testemunho de Deus no Antigo Testamento. E eu quero que os irmãos entendam aqui, e vamos ver aqui cada elemento desse que estava dentro era uma caixa de madeira, né? Que tinha 2 côvados, ela era um cúbico, e ela tinha largura, altura e comprimento, tudo na mesma proporção, e tinha uma tampa que era chamada de propiciatório, era uma tampa toda de ouro batido, que cobria essa caixa revestida de ouro, e lá dentro dessa arca, que era chamada Arca da Aliança, a Arca do Concerto, não é? Haviam ali dentro, então, o maná, que Deus determinou a Moisés que o colocasse. Agora eu queria que os irmãos entendessem a magnitude, a grandeza desse Deus extraordinário. Os irmãos sabem que quando Deus prometeu aos israelitas o maná no deserto, ele disse a eles que aquele maná deveria ser colhido à tarde e deveria ser comido no dia seguinte, e que ninguém deveria deixar dele além do dia em que ele estava proposto para ser comido, mas ele deveria ser consumido exatamente no dia em que o Senhor havia determinado que o fosse. Se alguém deixasse para o dia seguinte, aquele maná, ele se apodrecia e ele criava bichos. Mas o Senhor mandou que Moisés pegasse uma porção desse maná para colocar na Arca do Concerto, numa demonstração exponencial da glória e do poder de Deus. Como Deus preserva todas as coisas, como Deus queria demonstrar para os judeus que a palavra dele tinha que ser cumprida, e todas as coisas se preservam mediante a sua palavra. Mas algo mais extraordinário nesse maná, que eu quero aqui nos trazer a lembrança, é que quando o Senhor Jesus Cristo está conversando com os fariseus, no capítulo 6 de João, quando o Senhor está ali falando sobre a sua comunhão, que a comunhão que o homem deve ter com Deus, e do alimento que Deus deu a eles, ele disse que o maná que eles receberam lá no deserto não era o pão do céu, mas que ele era o verdadeiro pão do céu. Na realidade, é preciso entendermos que aquele maná que alimentou aquela multidão de milhares e milhares de pessoas no deserto, nada mais era do que o pão celestial que o Senhor estava dando a eles. Era uma figura de Cristo, era algo extraordinário. Assim como nós sabemos que aquela pedra de onde Moisés extraiu a água para os discípulos no deserto era o próprio Cristo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 10 e verso de número 4, aqui eu gostaria que os irmãos lessem. Eu sei que os irmãos sabem, já citamos isso várias vezes, mas estamos estudando e gostaria que os irmãos observassem. 1 Coríntios capítulo 10 e verso 4, ele diz assim, vamos ler a partir do verso 2, porque nós vamos compreender porque se refere ao manjar, como manjar espiritual, um maná como manjar espiritual. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Olha, o que eles comeram lá foi o maná, mas aqui agora a Bíblia está dizendo que era um manjar espiritual. Por quê? Porque ele veio do céu e era a figura do próprio Cristo. E o verso 4 ele diz, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a
pedra era Cristo. Glória seja o nome de Jesus. Então Cristo, ele estava sempre seguindo, ele estava sempre junto daquele povo. Uma hora ele era aquela tocha de luz que alumiava o caminho na frente dos israelitas que marchavam pelo deserto. Outra hora ele era uma nuvem que fazia uma sombra frondosa sobre os israelitas que estavam sob um sol escaldante. Outra hora ele era o maná que descia do céu para alimentar os famintos. Outro momento ele se tornava uma pedra, um depósito de água no deserto, aonde com um pequeno toque, aonde Moisés dizia para que a pedra desse água, e ela jorrava um rio caudaloso de água para dessedentar a sede daqueles que estavam morrendo. Esse era o Deus que estava cuidando de um grupo de escravos endurecidos, murmuradores, que rejeitaram a Deus. Mas agora, maiormente do que aqueles homens, o Senhor nos constituiu como seu povo na nova aliança, a nova aliança constituída pelo sangue de Jesus. E por isso, nós temos que ter a inteira certeza de que nós somos salvos. Muito bem. Voltando então para Hebreus, capítulo de número 9, e verso 4, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, que nós acabamos de falar. A vara de Arão que tinha florescido. Uma outra coisa extraordinária é que quando houve no Antigo Testamento, houve uma questão entre um grupo de pessoas que foram instigados por Miriam, dizendo que também eles eram sacerdotes e tinham direito ao exercício sacerdotal. Então Deus mandou que todos aqueles que queriam se tornarem sacerdotes de todas as famílias, cortassem uma vara de amendoeira e trouxessem-na e entregassem para Moisés. E disse que também Arão deveria trazer uma vara dessas. E então ele trouxe aquela vara, entregou para Moisés, e Moisés colocou todas elas e disse: a vara que florescer, esta será a família que Deus tem escolhido para o sacerdócio. E no outro dia de manhã, qual foi a surpresa de todos eles? A vara de Arão havia florescido e as dos outros havia murchado. E essa vara que havia florescido, ela foi colocada na arca da aliança. Eram pontos de corroboração daquilo que Deus estava apontando para o futuro, como selo da sua promessa e da certeza que ele haveria de cumprir. E aquela vara em flores foi guardada e preservada, porque para Deus o tempo paralisa na medida em que há um propósito da glorificação de Deus. Aleluia! Assim como eu quero lembrar aos irmãos que, segundo a Bíblia, aquelas crianças que saíram do Egito para a terra de Canaã, segundo a promessa de Deus, e que por causa da dureza e incredulidade dos judeus que fizeram com que o Senhor desistisse de meter aquela geração de escravos que saiu do Egito de 20 anos para cima, que os fizeram retroceder quando chegaram na fronteira e voltarem para o deserto e ficaram ali 40 anos até serem extintos. Aquelas crianças que saíram do Egito, da roupa que eles saíram vestidos e as alparcas que eles saíram dali calçados, o Senhor fez com que a roupa e os sapatos crescessem nos pés daquelas crianças, porque não havia nenhuma fábrica têxtil no deserto para produzir roupa para aquela multidão. Mas aqueles que estão com o Senhor são preservados na sua majestade santa, e eles não envelhecem, eles não são consumidos, eles não são derrancados, porque a glória de Deus é capaz de preservar não somente a vida, mas até as coisas materiais. A Bíblia então diz que o último elemento que foi colocado ali foram
as tábuas do concerto. As tábuas do concerto eram as 2 tábuas da lei. As primeiras tábuas que Moisés quebrou, que foram esculpidas e escritas com o próprio dedo de Deus, mas Moisés, no seu temperamento impulsivo, ele quebrou aquelas tábuas quando ele viu o acampamento tomado de idolatria com bezerro de ouro. Mas posteriormente Deus disse a Moisés que ele deveria esculpir outras pedras iguais às primeiras que ele havia quebrado e levá-las ao monte para que Deus pudesse escrevê-las novamente. Eu acho interessante, as pedras puderam até ser esculpidas por Moisés, mas a lei de Deus, a palavra de Deus, o mandamento de Deus, Deus não permitiu que Moisés escrevesse, embora ele pudesse até ter decorado aquelas 10 sentenças mandamentais do Senhor, mas ele fez questão para que não houvesse absolutamente nada distorcido, para que não houvesse absolutamente nada fora daquilo que era o mandamento do Senhor. Então ele próprio escreveu e fez constar nesta arca do concerto. Muito bem. E ele diz então no verso 5, sobre a arca, os querubins da glória que fazia sombra ao propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, particularmente. Ou seja, não é isso que é o objetivo do escritor desse livro aos Hebreus, mas ele quer tratar de um assunto mais importante. Então vamos prosseguir. Ele prossegue narrando o culto, porque na primeira parte, do verso 1 ao verso 5, ele vai narrar o que havia no tabernáculo. É isso que nós vamos entender, apenas a descrição dos elementos e de como era constituído o tabernáculo, com o lugar santo e o lugar santíssimo. Agora ele vai falar como era feito esse culto, como os sacerdotes, que não o sumo sacerdote, penetravam até o lugar onde estava a mesa da proposição, onde estava o candelabro, onde estava o altar do incenso. Mas no segundo véu, e ele vai falar sobre isso, o sumo sacerdote que entrava uma única vez no ano com o sangue dos touros e dos bodes para oferecer sacrifício, primeiramente por ele próprio, e depois sacrifício, o sangue em favor do povo. Então veja só, verso número 6, ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, que é o que eu estou dizendo, havia 2 separações. O primeiro era o lugar do santuário, que era o primeiro cômodo do santuário, né? Então nesse entravam os sacerdotes todos os dias, eles tinham um ofício sacerdotal para fazer ali, trocando os pães da proposição, acendendo a luz do candeeiro, enfim, eles tinham algo a fazer ali todos os dias. Porém no lugar santíssimo, que nós vamos ver aqui, só podia entrar o sumo sacerdote, porque ele era a figura do nosso sumo sacerdote eterno, que é Cristo Jesus, que é a segunda ordem de Melquisedeque. Então ele diz, no primeiro tabernáculo cumprindo o serviço, mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Ou seja, aquele tabernáculo tinha que ser desfeito, e ele foi desfeito como? Quando veio o segundo tabernáculo, que é Cristo, o verdadeiro tabernáculo. Só lembrando que Jesus um dia disse assim, se destruírem esse tabernáculo, em 3 dias eu o reedificarei. E os evangelhos diz que ele estava se referindo ao seu corpo, e não ao tabernáculo ou templo de Salomão, mas estava se referindo a si mesmo. E ele o fez quando ele ressuscitou ao 3º dia. Glória a Jesus. Então vamos lá, verso 8. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é um lugar, é uma alegoria
para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Ou seja, mesmo oferecendo aqueles sacrifícios, não havia possibilidade daquele sacrifício, por causa da consciência, aperfeiçoar o serviço que era feito, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Então, esse era o culto do Antigo Testamento. Agora vamos lá, ele muda agora a tônica da sua narrativa. A partir do verso número 11 ele diz: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, do culto futuro, daquilo que há de se fazer no futuro, como aquilo que é real, aquilo que é original, aquilo que realmente tem consistência diante de Deus e é hábil para eliminar toda a nossa má consciência, limpar-nos da culpabilidade. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, que era o próprio tabernáculo, que era ele, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência má das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, se o sangue dos touros e dos bodes era capaz de prorrogar a sentença condenatória sobre a consciência daqueles que haviam pecado, ele então pergunta: quanto mais o sangue de Cristo, o nosso sumo sacerdote, que adentrou no verdadeiro tabernáculo, no tabernáculo mais excelente, purificará as nossas consciências das obras mortas, pelo seu sangue, por sua graça. Muito bem, vamos prosseguir no verso de número 15. E por isso, por causa do seu sangue e do oferecimento do seu sacrifício, que não é com sangue de bodes e de ovelhas, e por isso é mediador de um novo testamento, quer dizer, de uma nova aliança, de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Oh, irmãos, que glória! É aqui que nós temos que nos apegar. É como disse no capítulo 8 de Hebreus, ele diz: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. E o capítulo 9 diz que ele é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, que é a vida eterna em Cristo. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Cristo. Então nós recebemos a herança eterna do Senhor pelas promessas feitas por Deus em um novo testamento, em um novo pacto que foi feito com o sangue de Jesus, conforme diz aqui no capítulo 10 e verso 20, onde nós lemos: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, que é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas, irmãos, é muito claro como a nossa salvação está garantida pelo sangue de Jesus. Tudo quanto nós temos que fazer é perseverar na fé,
na crença no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso santificador, aquele que nos remiu, aquele que lavou a nossa alma de toda a consciência má. Glória a Jesus. Então vamos prosseguir. Verso 16. Porque onde há testamento, necessário que intervenha a morte do testador. Jesus disse, este é o novo testamento no meu sangue. Que sangue? O sangue que ele verteu. E por que ele verteu? Porque ele morreu. Ele era o testador. Logo, onde há testamento, necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Ora, a Bíblia diz que se Jesus continuasse vivendo, nada do que foi consagrado pela sua morte teria alcançado o status que hoje nós temos, que é da salvação eterna em Deus. Nós estaríamos ainda tendo que oferecer sacrifícios anualmente, porque prevaleceria o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, que era feito com sangue de touros e de bodes, não é? E não com precioso sangue, imaculado sangue de Jesus. Aleluia. Verso 18, pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Se os irmãos voltarem à leitura do capítulo 8, vocês vão ver que todos os utensílios e o próprio tabernáculo, como até o sumo sacerdote Arão, ele foi aspergido com o sangue dos bodes e dos touros, porque sem sangue não há remissão. Agora, nós fomos remidos pelo sangue de Jesus uma única vez. O sangue de Jesus é tão poderoso que não há necessidade de novos sacrifícios. Jesus fez um único e verdadeiro sacrifício por todos nós. Verso 19, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Isso no Antigo Testamento. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Se Cristo não tivesse derramado o seu sangue, não haveria remissão de pecados. Nós ainda teríamos a dívida que teríamos que pagar. E somente com sangue ela seria paga, como foi pelo sangue de Jesus. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Quer dizer, tudo aquilo que foi purificado por Moisés era figura das que estão no céu. Mas as próprias coisas celestiais, o mesmo tabernáculo, o verdadeiro está no céu. Lembra disso? Nós lemos, salvo engano, capítulo 8, que quando Moisés estava fazendo o tabernáculo, o Senhor disse para ele, cuida em fazer segundo o modelo que te foi mostrado. Deus mostrou o verdadeiro tabernáculo para Moisés, para que ele pudesse reproduzir aqui na terra. Então ele fala, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Aleluia! Glória. Irmãos, o pecado está aniquilado. Ou você não crê no sangue de Jesus,
Ou você não acredita nesse sangue que lavou a sua alma? Irmãos, é o que está escrito aqui. Vamos de novo? Vou convidar você. Eu li um pouco apressado, não é? Até por causa do tempo, mas eu vou voltar agora e vou te explicar isso mais uma vez de forma bastante serena. Ele diz assim, verso 21, e semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Isso é Moisés, né? Todo o tabernáculo, todas as vasilhas, todos os utensílios foram aspergidos, como no versículo anterior diz que também todo o povo foi aspergido com sangue, porque era o pacto que Deus estava falando com eles, né? O Antigo Testamento. E aí ele diz no verso 22, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, no Antigo Pacto, para que um pecador fosse remido da sua falha provisoriamente, ele tinha que oferecer o sacrifício de um bode ou de uma ovelha ou de um touro. Então aquele touro ou aquele bode que era sacrificado e derramava o seu sangue, derramava no lugar do pecador, né? Então o pecado do pecador era remido pelo sangue do bode, né? Ou do sangue dos touros. E aí ele diz no verso 23, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Que figuras são essas? A figura os utensílios e o tabernáculo terreno. Era uma figura, né? Quando você tira uma foto de alguém e você mostra aquela foto para uma pessoa, você está mostrando a figura da verdadeira pessoa, né? Então ele diz, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais, quer dizer, o tabernáculo celestial e os utensílios e tudo que está no céu, deveria ser purificado com sacrifícios, com melhores sacrifícios do que o do bode e das ovelhas. Está entendendo até aqui, não? Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, que é a figura do verdadeiro. Porém, ele entrou no céu. Estou lendo o verso 24. Para agora comparecer por nós perante Deus. Quer dizer, não é no tabernáculo aqui que ele entrou, mas ele entrou no tabernáculo lá. Aleluia. Aonde foi purificado com sangue melhor do que esse que Moisés aspergiu o tabernáculo aqui. Por quê? Porque ele entrou lá com o seu próprio sangue. Aleluia. Vamos para o verso 25. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes. Jesus não entrou lá para ficar oferecendo sacrifício todo ano por si mesmo. Como sumo sacerdote fazia aqui com sangue alheio. Não, Jesus entrou lá com o sangue dele, uma única vez, para oferecer um único sacrifício. E aí o verso 26 diz, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus tinha que ficar morrendo na cruz, padecendo muitas vezes desde a fundação do mundo, para que ele pudesse ficar oferecendo sacrifício no tabernáculo, não é? Então não é assim. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, lembra de Isaías capítulo 7, verso 14, o Emanuel, o Deus conosco. Lembra de João 1,14? Eu até vou ler o Evangelho 1,14, que diz que nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus, né? Que ele está encarnado, ele está entre nós. Vamos lá, Evangelho de João 1,14. Se eu não estiver enganado, se for outro versículo, a gente acha agora. É isso mesmo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oh, glória a Deus! E aqui, então, onde nós estamos lendo, ele diz,
De outra maneira, é necessário que fosse padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, o pecado está aniquilado. Aquele pecado condenativo da raça humana, aquele que levou a descendência de Adão a ficar sob a escravidão do pecado, sobre os grilhões da morte, sobre os poderes infernais da maldade, eles foram quebrados, eles foram aniquilados, nós fomos soltos da ânsia da morte. Se agora nós viermos a tombarmos inertes aqui, a nossa alma sobe para os braços de Deus. Quem nos prometeu isso foi o Senhor. Ele diz que aquele que quiser salvar a sua alma, a sua vida perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida na renúncia das coisas do mundo, ele diz que ele haverá de achar a sua alma. Nós perdemos a vida aqui, mas nós ganhamos a vida no além, ganhamos a vida que está em Cristo. Muito bem, vamos então para o verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Aleluia. Aleluia. Eu espero que você esteja vendo a importância desse livro de Hebreus. Como ele nos assegura a salvação para aqueles que estão em Cristo. E como nós precisamos perseverar em Cristo, nos manter em Cristo, agarrar-nos a vestes de Cristo, ficar aos pés de Cristo, porque somente nele nós temos a esperança. Outra vez, vamos lá, verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Aleluia! Eu espero que é o que os irmãos estejam fazendo, esperando a Cristo para a salvação. Aleluia! Meus irmãos, eu não vou avançar mais, até porque eu desejo concluir aqui dizendo aos irmãos que a nossa redenção está muito próxima, irmãos. O nosso tempo é chegado. E como eu desejo profundamente no meu coração que os irmãos comecem a sacrificarem um pouco do seu tempo, dos seus afazeres, dos seus projetos, para voltarem-se para Deus. Se há uma hora que nós precisamos voltar-nos para Deus, é esta hora. Meus irmãos, nós estamos a poucos segundos para a consumação do tempo da graça. Aleluia! Para o momento final da igreja. É lamentável que estamos vendo muitas pessoas, em muitas lideranças, que ainda estão fazendo projetos para a igreja aqui na terra. É mais ou menos como os testemunhas de Jeová, que para eles não vão para o céu, mas é o reino que virá para a terra. Mas não é essa a nossa esperança, não. A nossa esperança é que nós vamos deixar esse mundo que é o reino de Satanás, e nós vamos ser levados para o reino de luz, que é o reino de Deus. Aleluia! Eu gostaria que os irmãos orassem um pouco mais. Eu queria que os irmãos consagrassem suas vidas um pouco mais. Eu estou fazendo esse apelo aos irmãos. Olha, irmãos, não sei quantos viram, mas, inclusive, eu recebi ontem do irmão Sandro
uma matéria, um artigo falando daquele relógio do juízo final que está, salvo engano, na ONU, onde os cientistas que analisam a situação do mundo, quando começou a pandemia, eles adiantaram o relógio, ou foi no final do ano, na virada do ano, eles ajustaram o relógio do juízo final, do fim do mundo, para 2 minutos, faltando 2 minutos. E agora o artigo que o irmão Sandro me enviou, os cientistas reajustaram o tempo do relógio para o juízo, para o fim do mundo, em 30 segundos. Meus irmãos, se os cientistas incrédulos que negam Deus, eles estão cônscios de que o fim do mundo é chegado, por que os crentes não estão acreditando? Irmãos, é hora de nós deixarmos todas as nossas programações daqui desse mundo e passarmos a maior parte do nosso tempo envolvidos com Deus, na oração, na leitura bíblica. Glória a Deus. É hora de nós, irmãos, ajuntar todo o azeite que nós conseguimos para não somente encher as nossas lâmpadas, segundo a parábola de Mateus 25, mas termos também em reserva, para que quando houver o grito, eis aí vem o noivo, nós podemos levantar com as nossas lamparinas acesas, tendo a certeza de que elas não vão se apagar. Aleluia! É hora de nós revermos os nossos conceitos espirituais. É hora de nós vermos a nossa liberdade em Cristo, se ela não está ultrapassando os limites do ponderável. É preciso pensar que nós estamos muito mais próximos do arrebatamento do que podemos imaginar. E esse desânimo que a gente vê na igreja, de não acreditar na proximidade do arrebatamento, é exatamente aí que a palavra de Deus disse que o Senhor viria a hora em que não espera, porque não estamos esperando, apesar de saber que Ele vem, mas não estamos esperando. É como aquele servo que disse: o Senhor tarde virá, e começou a comer e a beber com os temulentos, a fazer festa, a fazer banquetes, a recepcionar seus amigos, e se esqueceram que o Senhor não marcou o dia de voltar. E quando o Senhor voltou e bateu na porta, Ele não pôde abrir. Mas nós temos que ser semelhantes a homens que esperam. Aleluia. Quem espera está de mala pronta. Quem espera está com o olho na estrada para ver se a condução vem. Quem espera está com a passagem na mão e o passaporte no bolso. Nós não temos tempo para nos envolver com absolutamente nada, porque o Senhor está voltando. Aleluia. Glória seja o nome de Jesus. A Ele seja o louvor e a glória para sempre. Eu espero que cada família reflita profundamente nos seus procedimentos espirituais dentro da sua casa. Procure levar seus filhos à salvação. Os filhos de crentes precisam ser salvos. Eu quero dar um testemunho que ontem muito me alegrou o coração. Como os irmãos sabem, o pastor Moisés Balói foi internado, e quem deu assistência para ele foi um filho de 17 anos, que nasceu já aqui no Brasil, chamado Olivar Neemias. Ele recebeu esse nome até pela amizade, coleguismo, consideração do pastor Moisés por mim. E ele congregou comigo na infância dele, quando eu saí da igreja do Santos Dumont, onde ele congrega até hoje. Ele estava com aproximadamente 8, 9 anos, talvez 10, não mais que isso. Acho que não, ele tinha menos que isso, porque eu saí de lá já tem 10 anos, não é?
Então ele deve ter ficado lá com a média de 7 anos. Mas quando foi ontem, ele me passou uma mensagem dizendo: olha, pastor, eu fiz um propósito com Deus antes do meu pai ser internado. Eu entreguei minha vida para Deus. Toda a vida eu fui crente. Eu nasci sob um lar evangélico, mas eu nunca levei a sério. Mas eu resolvi entregar minha vida para Jesus. Mas é o seguinte, pastor, independente de Deus curar ou não meu pai, o meu propósito, a minha entrega independe disso. Eu orei, dei a minha vida pela vida do meu pai, falei para Deus, mas é Deus que sabe. E eu quero batizar, pastor. Só que tem uma coisa, eu queria, depois que tudo isso passar, eu queria ser discipulado pelo Senhor e batizado pelo Senhor. Irmãos, isso me encheu de uma alegria exponencial, irmãos, de pensar que aquilo que eu preguei quando aquele jovem estava na sua tenra idade, quando era um menino, quando era uma criança, ficou no coração dele ao ponto de ele pedir hoje, tendo congregado a maior parte do tempo com outros pastores e não comigo, e ele dizer: eu quero ser discipulado pelo Senhor e quero ser batizado pelo Senhor. Aleluia. Irmãos, isso me alegra muito. Sabe, porque a fé precisa ser levada a sério. Sabe, nós como homens de Deus, nós temos que viver uma vida, irmãos, de renúncia. Uma vida de menos ilusões, de vaidades. Nós precisamos levar uma vida de tal maneira que as pessoas acreditem que nós realmente somos crentes e estamos esperando em Deus. Aleluia. Podemos até ser mal entendidos por alguns momentos, podemos até ser julgados, mas nós precisamos permanecer firmes nas nossas convicções. Irmãos, como me alegra de saber que há tantas crianças que Deus já me deu a oportunidade de influenciar, de quererem ser como eu. É pena que às vezes muitas dessas crianças, elas tiveram a infelicidade de, depois que deixaram de congregar comigo, os pais as desviaram, levaram-nas para um caminho de liberalidade, por um caminho de distanciamento de Deus. A fé exige de nós renúncia, comprometimento com o reino de Deus. Nós não estamos aqui no mundo para usufruir do mundo. Mas tem crente que ele quer o céu, mas ele quer também o mundo. Isso é impossível, irmãos. Nós precisamos aprender a renunciar, a massacrar a nossa carne. Os desejos da nossa carne são contrárias ao desejo profundo do nosso espírito, que é de ser salvo. Parece que nós nos esquecemos que o Senhor Jesus Cristo diz que o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. E Paulo diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas nós precisamos fazer prevalecer o espírito sobre a força da carne. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, vamos para o céu. Aleluia. Faça o seguinte, irmão, você que é pai, você que é mãe, reconsidere o seu aprendizado, os seus conceitos bíblicos, que te permite liberalidade e descompromisso com Deus. Ajusta a sua vida com a palavra de Deus e faça uma força descomunal para chegar ao céu, arrastando o seu cônjuge, arrastando os seus filhos. Irmãos, como
Como me alegra de ver, por exemplo, o meu filho na tenra idade, que até a roupa que eu visto, ele quer vestir igualmente eu visto. E eu posso dizer aos irmãos, dos meus filhos que hoje já são homens, e que têm as decisões por eles próprios, enquanto eles estavam comigo, eles tinham sempre o desejo de parecer comigo. Mas depois que se deixaram influenciar pelas lideranças de hoje, eles estão num caminho de perdição, infelizmente. Mas hoje eu não posso fazer mais nada, porque eles se julgam mais sábios do que eu. Sabe, irmãos, eu já vi muitos obreiros que começaram comigo e eram uma bênção, mas depois se afastaram e começaram a julgar-se tão conhecedores e tão sábios, que pensaram que já haviam sobrepujado a mim, e talvez o tenham, mas abriram as portas para a vaidade, para a ilusão, para o descompromisso com Deus. Não, irmãos, nós não fomos chamados ao preço do sacrifício de Jesus para gozarmos das oferendas fúteis desse mundo. Crente perdendo a salvação por causa de cinema. Crente perdendo a salvação por causa de coisas insignificantes, de prazeres que acabam aqui depois de 1 hora, depois de 2 horas, de requinte, de luxúria, de prazer. O crente volta para casa frustrado, vazio, destituído da graça e da glória de Deus. Aleluia. Irmãos, não troque a sua salvação pelas coisas desse mundo, irmãos. Jesus Cristo está voltando, Ele está às portas. Aleluia. Tudo nos mostra que Cristo já vem. Glória seja o nome de Jesus. Aleluia. Eu dou graças a Deus pela vida dos irmãos que hoje estão congregando comigo. Teve alguns que não suportaram. Eu sei disso. Logo que cheguei para o Bela Vista, eles foram suporte de Deus ali. Dou graças a Deus por eles. Mas eles acharam que não era possível. Eu espero que Deus os salve. Mas, irmãos, ninguém é salvo por promessas de homens que não fazem, nos fazem conhecer o caminho de Deus, cuja porta é estreita e o caminho é apertado, ou a porta é apertada e o caminho é estreito.